Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje, através da minha história, eu quero até contribuir um pouquinho com a cultura popular brasileira. Porque a minha mãe me conta a história da Olávia. A Olávia seria a Cabocla Teresa? Eu vou explicar. O nome dela não era Teresa, era Olávia. Mas ficou conhecido como Teresa por causa de uma canção do Raul Torres e do João Pacífico. Eles escreveram sobre, na verdade, uma cabocla que se envolveu numa história muito parecida com a história dela, a Olávia. Muito parecida. A história era muito parecida. Aliás, a história dela se parece com a da Cabocla Teresa da canção, que virou clássico da música sertaneja raiz, na voz do famoso Tonico com o irmão famoso igual Tinoco. E também a história dela tem a ver com uma outra música sertaneja famosa, o Mané Fogueteiro, composta pelo João de Barro, também conhecido como Braguinha. Fatos como esse, na verdade, é que geram essa história bonita que eu tenho para contar. E a minha mãe é quem me contava essa história. Bom, vamos à história. Olávia, ela era prima da minha mãe e foi a minha mãe que me contou essa história real, verdadeira. A minha mãe dizia que a Olávia, a prima dela, foi a cabocla mais bonita que nasceu pelas bandas dos Campos Novos. Campos Novos, uma aldeia perdida na Serra da Bocaina, perto de Cunha. Diz que era linda. A Olávia era linda. Nos dias de festa na igreja da aldeia, Olávia, vendia doces numa das barracas da quermesse. Os cavaquinhos, doce em forma de cavaquinho, feito de melaço de cana, você achou que fosse um instrumento musical? Não, não era. Era o nome do doce. Cavaquinhos eram doces em forma de cavaquinho, feito de melaço de cana, temperado com especiarias. Os doces de leite, as paçocas, os curaus que ela fazia, que a Olávia fazia, eram divinos. De acordo com os frequentadores da quermesse, eram os melhores. Tão gostosos, os tais dos doces, os cavaquinhos, tão gostosos como os lábios carnudos que Olávia tinha, feitos, segundo confessavam alguns caboclos mais ousados, para um longo, suculento e maravilhoso beijo. Beijo daqueles que a gente fica dependurado nos beiços da menina até a morte chegar com prazer. Assim era a Olávia. Olha, a Olávia era novinha, ela tinha 16 anos quando ela se casou com o Chicão. O Chicão era um caboclo parrudo, estava pelos seus 22 anos, ela 16. Ele, Chicão, trabalhava numa leiteria de Cunha, da cidade de Cunha. A sua família tinha uma tropa de burros que, na época, era o único meio de transporte de mercadorias daquelas paragens. Ele passava pelos sítios de Campos Novos, Bocaina e adjacências, recolhendo o leite que as vacas da região produziam, e ele levava esse leite todo
para um laticínio na cidade de Cunha, e ali naquele laticínio se produzia queijo, manteiga, os derivados do leite, né? Um dos produtos que fazia a fama da região, justamente com os pinhões da serra, cuja produção era bastante farta por ali. Bem, mas o casamento da Olávia com o Chicão, o homem do leite, o leiteiro, Olávia e Chicão, de acordo com os moradores de Campos Novos, foi o casamento mais bonito que aconteceu por ali, naquele lugar, naquela cidade. O Chicão tinha dinheiro. Nossa, o Chicão sabia ganhar dinheiro. O leiteiro ganhou dinheiro com o seu comércio. Tinha dinheiro, convidou muita gente daquelas paragens. O casamento foi maravilhoso. Minha mãe, ela dizia que foi a primeira vez que se bebeu vinho por aquelas bandas. A pessoa escutava falar de vinho, mas ninguém tinha provado ainda. A primeira vez foi no casamento de Chicão com Olávia. Eita, que a cidade bebeu vinho. Pelo menos foi a primeira vez que ela, minha mãe e meu pai provaram dessa bebida. A igreja diz que estava lotada. Uns 3 bois foram mortos para satisfazer a fome dos convidados. Churrascão, 3 garrotes. Isso aconteceu antes da Revolução de 32, hein? O casamento foi antes da Revolução de 32. Dizia minha mãe, pois essa era a única referência que ela tinha do passado dela na Serra da Bocaina. Lembrava-se, mamãe, que o exército paulista tinha arrebanhado os caboclos da terra e obrigado os coitados a abrir picadas na serra para eles assentarem trincheiras e deslocarem as tropas que se acantonaram na serra para tentar deter o avanço dos soldados dos federalistas de Getúlio Vargas. Meu pai foi um desses caboclos que cavou trincheira para os soldados constitucionalistas, e a minha mãe odiava os paulistas, comandados de Isidoro Dias, porque, segundo a mamãe, foi por causa deles que meu pai perdeu tudo que tinha, pois eles não só requisitaram os burros do papai para puxar os canhões que eles assentaram na serra, e olha, não devolveram nenhum burro, nada, como também acabaram confiscando toda a safra de milho e feijão que papai havia colhido e guardava num paiol. Ah, minha mãe tinha raiva, muita raiva. Bom, mas não vão esquecer, eu estou falando do casamento da Olávia com o Chicão. A Olávia, a prima de mamãe, e Chicão, o leiteiro afamado. Olávia é que vai inspirar a música Cabocla Teresa, hein? Mamãe não esquece dos fogos que existiram durante a cerimônia matrimonial. Fogos coloridos, aqueles fogos pipocavam naquele céu. Nunca se vira nos Campos Novos um espetáculo de fogos daqueles. Morava por lá um rapaz chamado Gregório. Esse Gregório era moço talentoso. Esse sabia ler e escrever coisas raras, hein? Ler e escrever naquela época era bastante raro. Tanto que o Gregório, ele era o escrivão do cartório local. Ele também se tornara especialista em espetáculo de pirotecnia. Fogos era com o Gregório. Ele não só era escrivão, como ele era o Gregório Fogueteiro, o homem da pirotecnia. Era ele que organizava a queima de fogos em todas as festas da igreja e nas festas juninas da Redondeza, quando Santo Antônio, São João, São Pedro eram homenageados por todos os portadores desses nomes, com bailes, com corridas congadas, cateretês, que só terminavam quando da fogueira acesa no quintal ou em frente à casa se extinguia a última brasa. Apagou a última brasa, a festa acabou. Só aí é que a festa terminava. Linda Olávia, prima da mamãe. Feliz leiteiro Chicão. Nossa, não havia menina nas redondezas que não invejasse a cabocla Olávia
pelo bom partido que ela arrumou. O Chicão era rico. O leiteiro Chicão era rico. E não havia caboclo solteiro no pedaço que não tivesse inveja do Chicão pela mulher bonita que ele levou ao altar e depois levou para casa. E mais detalhadamente, depois ele levou para o seu quarto. E mais detalhadamente ainda, depois ele levou para sua cama. A única coisa que ninguém entendeu bem foi porque a Olávia, ela chorou tanto na hora dos fogos. Por quê, hein? Não era para tanto choro assim, diziam as pessoas, porque mesmo sendo os fogos um espetáculo bonito, era banal. Ela e os habitantes de Campos Novos já tinham visto isso um monte de outras vezes. Gregório o fogueteiro já tinha proporcionado esse espetáculo. Mas por que ela chorou tanto? Por que a Olávia, a noiva mais linda de Campos Novos, havia chorado tanto na hora dos fogos? Talvez fosse a emoção pela beleza do visual, misturado com a emoção do casório. Mas não era caso para se chorar tanto, né? O estranho foi o que aconteceu depois. A minha mãe disse que o casal levou 3 dias para consumar o casamento. Isso foi a Olávia mesmo que contou para a mamãe. Disse que ela não conseguia parar de chorar toda vez que o Chicão começava a bulir com ela. Ela resistiu, até que ele ameaçou levá-la de volta para a casa dos pais. Olávia, se você não deixar o bulir com você, eu vou te levar de volta para a casa dos seus pais. Aí então, a Olávia, ela teve que ceder, pois essa seria uma vergonha insuportável para ambos. Mas foi sem prazer, foi sem alegria que ela, Olávia, se deitou na cama com o Chicão e entregou a ele a virgindade. Ela confessou à minha mãe: não teve alegria, não teve prazer. Esse prazer ela só foi experimentar uns meses depois. E não foi com o Chicão. Não foi com o Chicão. Sabe com quem foi? O fogueteiro. Isso, foi com o Gregório. O homem dos foguetes foi com o Gregório. O que aconteceu foi o seguinte: a Olávia, na verdade, ela era apaixonada pelo fogueteiro Gregório. Desde os 13 anos de idade que a Olávia gostava do Gregório. Mas a família de Gregório era inimiga ferrenha da família de Olávia. Lá na Serra tinha muito dessas coisas. Tinham as famílias amigas, mas também existiam as famílias inimigas. É outro arquétipo comum que no sertão se cultiva. É preciso que existam famílias inimigas, senão não é sertão. Já ocorreram, inclusive, algumas mortes desse conflito. Uns 3 anos antes do casamento da Olávia com o leiteiro Chicão, um tio dela, da Olávia, o Genésio, havia sido morto numa emboscada e todo mundo sabia que quem o matara fora o pai de Gregório Fogueteiro, um sujeito de nome Geraldo Lopes. Disputa de terras. Na Serra, nessa época, ninguém tinha escritura de nada. Cada um ocupava tanta terra quanto queria e podia cultivar e defender, pois sempre havia alguém para invadir a posse alheia. Então era preciso haver defesa, mas ninguém podia provar nada. O crime ficou por isso mesmo, até porque polícia nesses tempos quase que não existia. Era uma tal de Guarda Nacional que fazia as vezes de autoridade policial. E olha, nem tinha gente suficiente para ficar cuidando dessas brigas de sertanejos. Cada um que cuidasse de si mesmo e de suas famílias. Assim, em represália, o Benedito, irmão do Genésio, que também, lógico, era tio
da moça, era tio dela. Aí o Benedito também matou a facadas um irmão do pai do Gregório numa briga de bar. Sabe? Um que mata um, o outro que mata o outro. Lembro-me bem desse fato que minha mãe contava. Ela já tinha se mudado de Campos Novos. Ela morava em Cachoeira Paulista e recebeu a notícia da morte do tio através de uma carta da Olávia que terminava assim: o tio Genésio morreu. O Geraldo Lopes matou ele a tiro. Mas não fique triste por isso não. O tio Dito já vingou ele. Matou Salustiano, o irmão do Geraldo a faca. Tá tudo certo. Ficaram elas por elas. Isso aconteceu antes do casamento da Olávia com o Chicão. A história de Olávia com o Gregório, o fogueteiro, não tinha nada de Romeu e Julieta. Não tinha. Eles se gostavam. É fato que se gostavam. Mas nunca tiveram coragem de desafiar as famílias para ficarem juntos. Se olhavam, mas se olhavam de longe. Arriscavam de vez em quando um sorriso, uma piscadinha, um pro outro dava uma piscadela, mas nunca passaram disso. Até o dia em que o Gregório foi na casa da Olávia para levar a certidão de casamento dela com o Chicão. Não se esqueçam, ele não era só o fogueteiro. Gregório não era só fogueteiro, ele era o escrivão do cartório. Então ele foi lá na casa da Olávia, foi levar a certidão de casamento dela com o Chicão leiteiro. Naqueles dias, isso não era feito na hora. O documento levava dias para ser escrito, transcrito nos livros que eram guardados no batistério da igreja local. Eu não vou ficar historiando aqui como os dois acabaram na cama, que isso daria matéria para mais uma história, um verdadeiro romance psicológico. Só vou dizer que aconteceu porque talvez tivesse que acontecer. Quem acredita em destino pode dizer que ninguém escapa dele. Ninguém escapa do destino. Quem não acredita pode botar na conta da coincidência ou das derrapadas a que toda criatura humana está sujeito a ter na vida. Não importa, porque o resultado é sempre o mesmo. Quando tem que ser, acontece. Então, nesse dia, Chicão estava em viagem com a sua tropa, recolhendo e entregando leite. Nestas ocasiões, Olávia ficava sozinha em casa. Gregório, dizem, tinha uns olhos de águia quando olhava para a cobra, sabe? E Olávia, olhos de cobra quando olha para um sapo. Os dois se olharam e se atraíram. Não conseguiram desgrudar o olhar um do outro. O olhar atraiu os lábios. Os lábios colaram os corpos. Os corpos se juntaram pela volúpia e um desejo incubado por tantos e tantos anos. Olávia, ela gostava do Gregório desde os 13 anos. E aí se entregaram. E a partir desse dia, não era apenas o flerte, não. A partir desse dia, eles se tornaram amantes, amantes carnais. Não havia se passado nem 3 meses que a Olávia havia se casado com o Chicão e começou a ter um caso com o Gregório fogueteiro, o Gregório escrivão do cartório. O tropeiro Chicão, rico, bem-sucedido, ele passava a maior parte do tempo fora de casa. Por isso que o Chicão levou quase 1 ano para ele descobrir o par de chifres que o Gregório lhe punha em suas viagens. Campos Novos não teria, naqueles tempos, mais que uns 500 habitantes.
Todo mundo na cidade já sabia do lance, menos o coitado do Chicão. É o último a saber, né? Não é assim? Marido traído é o último a saber. Então todo mundo na cidade sabia, menos o Chicão. Nos sábados à noite, quando não havia festa, os homens da aldeia costumavam se reunir no armazém do Zeca Virgínio para tomar ali umas e outras e fazer umas fofocas. Você sabia que homem fofoca mais do que mulher? Sabia não? Pois saiba, homem fofoca mais do que mulher. Durante a pingaiada, havia sempre alguém jogando umas indiretas. Mas o Chicão, ele não era tão sensível a essas coisas. Pinguço fala muita besteira, pinguço fala muita bobagem. Aquelas indiretas sobre cornos e maridos que passam muito tempo fora de casa, deixando a mulher para o deleite de outros, não tinha nada a ver com ele. Ele era leiteiro. Tem muito sujeito que passa muito tempo fora, deixando a mulher para o deleite. Aí valorizavam a palavra. Deixando a mulher para o deleite de outros. Chicão ouvia e achava que nada tinha a ver com ele. Ele não era homem de ficar vendo assombração como aqueles caboclos da aldeia. Todos eles já haviam visto a miota. Ele não. Mas afinal de contas, o que era a miota? A miota era uma lenda naqueles sertões. A miota era uma espécie de assombração. Todo o caboclo que morava naquelas serras e costumava andar por aquelas trilhas dizia que havia visto pelo menos uma vez na vida uma miota. Eu não sei explicar a etimologia do nome, o estudo da palavra miota. A minha mãe também não soube. A mamãe só dizia que a tal da assombração tinha a forma de uma mulher e essa mulher aparecia vestida nas noites daquelas serras, vestida com uma longa bata preta e essa miota trazia uma tocha acesa na mão. Uma tocha de fogo acesa na mão. Não atacava ninguém fisicamente, mas nem precisava. Quem visse a tal da assombração dificilmente escapava com a vida. Quem via a miota morria. Ora, caía do cavalo, quebrava o pescoço. Ora, saía correndo, que nem um condenado, e acabava se arrebentando num daqueles precipícios da serra. Minha mãe disse que na noite em que aconteceu a tragédia que transformou a Olávia na cabocla Teresa de Campos, ela já estava morando em Cachoeira Paulista. Mamãe já não morava mais lá, mas em Cachoeira. Estava dormindo quando ouviu um barulhão atrás do paiol, onde a família guardava o milho e o feijão produzido na pequena roça que a família cultivava. Foi um baque surdo, como se alguém tivesse arriado no chão um feixe de lenha dos mais pesados. Ela e o pai se levantaram para ver o que era. A noite estava escura como um breu. Só deu para ver o vulto que sumia no meio do milharal já seco. Era um enorme vulto preto, esquelético, sinistro. Aquele vulto tinha mais de 3 metros de altura e segurando uma tocha na mão. Meu Deus, o que será? Pelo arrepio que começou no alto do cocoruto e subiu pela espinha dorsal dos dois e pelos cabelos que arrepiaram como um vento de baixo para cima, como se o vento tivesse levantado o cabelo, eles sabiam. Eles acabaram de ver a miota. A miota sempre aparecia para alguém quando alguma tragédia de morte estava por acontecer na serra. E apareceu. A miota apareceu para o tio João no dia em que uma cobra urutu picou a mulher dele. E a mulher dele morreu nessa mesma noite. Assim como miota aparecera também no quintal do Zeca Virgínio, quando o primeiro filho deles, o Toninho, morreu de varíola. Na família de Olávia, todo mundo já tinha visto a miota.
Na família do Gregório também. Cada vez que um membro da família de um matava um membro da família do outro, alguém do clã desfalcado via a Miota rondando a casa do defunto. Miota, quando ela aparecia, era aviso de coisa ruim, era mau presságio. Miota. Minha família já não morava mais em Campos Novos quando a minha mãe recebeu a notícia. A Olávia morreu? A mamãe recebeu a notícia. A prima, a cabocla mais linda daquelas serras. Eu não acredito. A Olávia, minha prima, tinha morrido? Ela morreu? E quando a mamãe recebeu a notícia havia chegado com atraso, porque já fazia mais de 1 ano que isto tinha acontecido. Não é possível! A Olávia, minha prima, morreu já faz mais de 1 ano. A carta do primo Nenê dizia que a Olávia fora encontrada morta em casa. Tinha levado 3 tiros. E na estrada que ia de Campos Novos para Cunha, um tropeiro havia encontrado também o corpo do Gregório. O corpo de Gregório Fogueteiro estava estirado no chão. Fora abatido a tiros. Era um sábado à noite e ele estava voltando de uma festa de São João na casa do Chico Neves, onde ele havia soltado os fogos, os balões. Ele era o fogueteiro, o responsável pelos fogos. Daí, muita gente andar dizendo que aquela música do Braguinha, o Zé Fogueteiro, tinha sido inspirada nele, no Gregório, da mesma forma que Cabocla Teresa, cantada pela dupla Torres e Florencio, era a Olávia que havia inspirado. Será? Será ou teria sido apenas coincidência? Pois Caboclas Teresa, Zé Fogueteiro são tipos arquetípicos que existem aos montes pelos sertões do Brasil. Ninguém precisou pensar muito para adivinhar o que acontecera. Afinal de contas, como foi que a Olávia fora assassinada e o Gregório for encontrado morto? Simples. Quer dizer, para quem está atento na história, simples de compreender. O Chicão, o leiteiro Chicão, o marido traído, marido da Olávia, descobriram o caso dela com o Gregório. O Chicão. As pessoas deixaram de dar as indiretas para o Chicão, que saía em viagem, recolhendo leite e deixava a mulher ao deleite. Explicaram para o Chicão. Ele descobriu tudo. Chicão descobrira que a mulher, aliás, jovem esposa, lindíssima, maravilhosa esposa, Olávia, estava tendo um caso com o Gregório, o fogueteiro, que também era escrivão do cartório. O que fez o Chicão? Primeiro ele matou a esposa. Chicão primeiro matou a Olávia e depois ele saiu à procura do amante. Descobriu que ele estava na festa do Chico Neves. Emboscou-o no caminho e sapecou-lhe 2 tiros no peito. Chicão não passou mais de 2 anos na cadeia. Tinha dinheiro. Chicão era um homem rico. E além disso, naquela época, muitas circunstâncias atenuantes dos crimes foram levantadas. A traição da Olávia. O Chicão, ele lavou a honra dele, coitado. O estado de intensa emoção do Chicão, coitado, perdeu a cabeça também com uma traição dessas. Tudo concorreu para aliviar a pena do Chicão. Eram tempos e lugares diferentes aqueles. Mas esse não foi o resultado mais interessante que ficou dessa tragédia cabocla. Foram os desdobramentos dela. O Chicão, o leiteiro,
ele acabou também sendo morto numa emboscada uns 2 meses depois que ele saiu da cadeia. Ficou preso pouco tempo, menos de 2 anos. Mas quando ele saiu da cadeia, 2 meses depois, ele foi morto. Todo mundo sabia quem foi o assassino dele, mas não se pôde provar nada. Ninguém foi preso por isso. Depois disso, mais 5 pessoas, contando as 2 famílias, foram mortas num espaço de 2 anos. 2 da família de Olávia e 3 da família de Gregório. E a miota? A miota assombração se tornou uma aparição constante naquelas serras. Todo mundo via miotas piscando por todo o sertão. Eram tantas as aparições que o padre Bernardo, o pároco de Campos Novos, foi convidado a dar o seu parecer, escrevendo para um jornal de Cunha. O bom pároco afirmou o seguinte: olha, a miota não existe. Vocês precisam entender que a miota é uma criação, é uma lenda, é uma crendice do povo supersticioso que só consegue resolver os seus conflitos na base da violência, mas ela não existe, a miota. A miota, na verdade, era um reflexo da consciência dos caboclos e que o povo da serra só deixaria de vê-la depois que a educação e a luz elétrica fossem implantadas naqueles sertões. Disse também, o padre, com ironia, que lhe era própria, que uma escola e a Light eram os melhores exorcistas que ele conhecia. Minha mãe, a minha amada mãe, achava que não. Minha mãe não acreditou nas palavras do padre. Mesmo morando na cidade há mais de 20 anos já, quando mamãe recebia a notícia de que alguém das suas relações de família ou amizade estava para passar desta para uma melhor, ela não botava a cara fora de casa. A mamãe tinha um medo danado de ver a miota. Antes de a levarmos para o hospital, onde mamãe morreu 3 dias depois, ela disse que tinha visto a tal da miota, a tal da assombração no quintal dela, olhando para as galinhas que ela criava, como se as estivesse contando. A miota, eu vi-la no meu quintal, estava no galinheiro contando quantas galinhas eu tinha. Coincidência ou não, depois que ela morreu, todas as galinhas da mamãe também morreram num prazo de 3 dias. O veterinário disse que foi uma doença que deu nelas. Eu não sou supersticioso e sempre acreditei nos homens de ciência. Por isso eu acho que o veterinário estava certo. Mas, por via das dúvidas, eu não costumo sair de casa quando alguma tragédia anunciada está para acontecer. Essa história foi escrita por mim, João Natalino. E aqui, de minha parte, João Natalino, uma explicação. A história me foi contada de fato pela minha mãe, mas por respeito às pessoas, eu acabei mudando os nomes dos locais, das cidades. Os nomes não são os verdadeiros, e sim foram trocados por mim. Qualquer semelhança à evocação a acontecimento e a pessoas reais terá sido então mera coincidência.